Você sabia que Quarteto Fantástico perde até pra Elektra? No vídeo de hoje você vai descobrir qual que é o pior filme do UCM, o mais mal avaliado. E sim, esse vídeo aqui é uma provocação, eu quero saber qual que é a sua opinião, qual que é o filme que você menos gosta do UCM, qual que é o pior filme do UCM na sua opinião. E se eu puder te provocar um pouquinho mais, coloca 2 filmes aí dessa fase horrível dos filmes de super-heróis, mas coloca das primeiras fases, da era de ouro dos filmes do UCM, fala qual é o filme que você menos gostava daquela época. E se você é Marvete, não vale você falar que não tinha filme ruim naquela época, porque tinha sim. Tinha Thor, o Mundo Sombrio, ou quer dizer, tinha uns filmes aí bem fraquinhos, seja honesto. E se você é DCnauta, né, se você é fã mais da DC, também não vale você falar que não tinha nenhum filme bom, porque vai, muita bilheteria aí pra poder provar o contrário. Bom, mas aí um vídeo simplesão aqui com o meu guarda-roupa de fundo, um tanto neutro, não tentando, né, um tanto parcial, um tanto honesto com os filmes do UCM, e não é tentando surfar na onda dessa péssima fase que o UCM tá vivendo aí com os filmes, é só pra gente brincar um pouquinho aqui de fã pra fã. Então eu já começo com uma retratação. O Quarteto Fantástico que perde para o filme da Elektra é aquele Quarteto Fantástico de 2015, lembra? Não é esse Quarteto Fantástico novo, não. Pra falar a verdade, ele nem entra na lista dos piores filmes do UCM. Ele só é o pior filme da Marvel quando se trata de filmes adaptados por outros estúdios. Na época foi um filme produzido pela Fox, mas sem pegadinha, eu vou falar sobre os filmes adaptados pela própria Marvel, pela Disney mesmo, sendo honesto aqui, sem brincadeira. Então se prepara para essa lista aqui dos 6 piores filmes da Marvel. Em sexto lugar fica ali entre The Marvels e Doutor Estranho 2. Pois é, eu não sei como que Doutor Estranho 2 conseguiu ficar empatado com The Marvels, porque The Marvels é muito horrível. A única coisa que salva o filme The Marvels é a Miss Marvel, a Kamala Khan, que é um personagem que eles conseguiram fazer um personagem muito legal. Pra quem assistiu a série sabe que a série só compensa ser assistido por causa dela. Tirando ela e a família dela, a série é horrível. Mas vai, Doutor Estranho 2 teve coisa muito boa. Teve a nossa bruxinha de forma bem sombria. Foi muito legal, bem divertido de se assistir. Mas tá longe de ser um dos melhores filmes da Marvel, né? E em quinto lugar nós temos o Incrível Hulk. Sim, aquele Hulk raiz que tem muito sucesso nas cenas de ação, mas ele foi mal escrito, né? Então ele tá em quinto lugar como um dos piores filmes. Quem diria, né? O melhor Hulk tá num dos piores filmes. E agora em quarto lugar tem o filme Thor, O Mundo Sombrio. Gente, pra quem assistiu o nosso vídeo trazendo aí a ordem canônica, né? De se assistir filmes, a ordem mais legal, como pular os fillers, né? Que são os filmes ruins que não vão acrescentar em nada. E aí no vídeo eu já explico qual é a pincelada de acréscimo que tem, né, no macro daquele universo, do multiverso da Marvel, né? Se você viu esse vídeo, você foi muito ajudado, então não esquece de comentar lá. Agora, se você não viu, já sabe que você tem que correr pra poder assistir esse vídeo antes de você remaratonar os filmes da Marvel. Bom, mas lá, um dos filmes que eu falei que você pode facilmente pular é esse Thor, O Mundo Sombrio. Gente, que filme ruim. O primeiro, ele já é um pouco ruim, né? Já é bem basicão, só que é uma história de origem, então tem todo esse lance da descoberta, da apresentação das coisas, então é bem legal e tem umas cenas muito bacanas. Mas no Thor 2 é um filme muito cansativo, é um filme que dá sono, é um filme que não acrescenta em nada no UCM, que não tem cena de ação da hora e tal. A única coisa importante é que apresenta a joia da realidade. Tirando isso daí, é um filme totalmente esquecível. Esse é ruim mesmo e merece estar no quarto lugar, vai. E em terceiro lugar, agora, né, nós falamos do Thor 2, que é um filme da Era de Ouro, né, do UCM. Agora vamos falar dessa era mais abacalhada que o UCM tá passando com filmes de heróis, que é Thor 4. Thor 4 está em terceiro lugar entre os piores filmes da Marvel. E, na minha modesta opinião, ele merece muito estar nesse lugar. Porque o Thor 3, ele é muito bom. É o melhor dos 4 filmes aí do Thor, né? Só que já me incomodou bastante como que Thor 3 mudou drasticamente o tom das histórias do Thor. E, principalmente, mudou drasticamente a personalidade do próprio Thor. Parece outro personagem, parece outro cara. Mas isso foi só um desconforto que eu tive assistindo o filme. Porque o filme é muito envolvente, muito empolgante, é um filme da hora, tem o Hulk e tal, um montão de coisa acontecendo, ele ficando um deus do trovão de verdade, não um deus dos martelos. Só que, gente, eles tentaram fazer a mesma coisa em Thor 4 e eles
erraram a mão, perderam a mão. Rude. Thor 4 é um filme que não tem ação, não tem escrita, a narrativa peca em quase todos os aspectos técnicos, mas pior do que isso é que ficou um filme pastelão, sabe aquele filme bobão para crianças de 4 anos de idade? Sim, eles conseguiram fazer esse feito. Então, na minha modesta opinião, em terceiro lugar ainda ficou barato ainda pra esse filme. Em segundo lugar, o segundo pior filme, o mais mal avaliado de todos do CM. Gente, eu fico muito triste com isso porque é um filme que eu gostei, vai. Aí, ó, mais uma prova da minha honestidade aqui com vocês. É um filme que eu gostei, mas ele não foi muito bem avaliado, que é Os Eternos. Filme cansativo, filme parado, filme sem muito propósito, sem conexão com o CM, sem personagem que a gente conhece, sem... Nossa, o filme, ele não consegue cativar todo o público, o filme com uma proposta totalmente diferente. Então eu entendo ninguém ter gostado dele. Eu gostei porque apresentou justamente um conceito diferente e personagens novos, né? Gostei porque eu sou fã de Game of Thrones, né? Tá aqui, ó, o Jon Snow da Deep Web. Mas, mano, eu gostei bastante desse filme, achei bem bacana. Só que ele demorou muito pra poder sair do segundo ato, né, de ir pro último ato do filme. Demorou muito pra reunir a equipe e tal, então eu acho que esse filme devia ser uma série, sei lá. Mas tem umas coisas boas nesse filme, se você pedir demência. Mas eu entendo porque ele tá em segundo lugar aqui. Filme muito ruim mesmo. E eu achei o Thor 4 muito pior. Mas... você consegue adivinhar qual que é o filme que tá em primeiro lugar, que é o filme mais horrível de toda a história do UCM, e eu acho que ele é horrível em toda a história dos filmes de super-heróis. Eu acho que até na DC ou qualquer outro estúdio de filmes de heróis, ninguém conseguiu fazer esse feito de fazer um filme tão ruim assim. A Marvel conseguiu. E eu estou falando de Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Gente, esse filme só teve uma bilheteria modesta ali, justamente pela fase em que ele foi lançado, que foi a mesma coisa que aconteceu com Homem-Formiga e Vespa, que é um filmaço, é muito engraçado, muito divertido. Mas esse Quantumania, gente, ele ligou o besterol, andou de mão dadas com o besterol do Thor 4 e foi embora. Filme ruim, filme fraco, filme péssimo. Nossa, não conseguiu honrar nem o próprio core do Homem-Formiga. E pra quem já acompanha a gente nesse canal aqui, no próprio teaser, no próprio trailer que saiu, eu já tinha cantado a bola, já imaginava mais ou menos qual que seria a trama que ia acontecer ali. Geralmente eu tenho bons acertos aqui, viu? Quando se trata de análise. Bom, mas na minha opinião, esse filme ele merece muito estar aqui em primeiro lugar nesse ranking dos piores filmes da Marvel. Comenta aí sua opinião, se você concordou aí com esse ranking, se você mudaria alguns filmes de lugar, ou então se tem algum filme que nem entrou nessa lista e você acha que faz sentido ele ter entrado. Bom, eu me baseei nas análises, né, nas avaliações do Rotten Tomatoes. Quantumania ficou com apenas 48% de aprovação. Ah, é bastante, mas pra um filme da Marvel, cara, foi o pior avaliado, né? Bom, de qualquer forma a gente segue avante aí, Vingadores avante, esperando bons filmes, uma ótima fase, um retorno, um renascimento dos filmes bons, dessa vibe boa de ir no cinema assistir um filme de herói, principalmente filmes da Marvel, né? Minha opinião sincera aqui. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, dá um like nesse vídeo aqui, compartilha, comenta a sua opinião, me ajuda a engajar esse vídeo aqui, conto muito com a sua força, com a sua ajuda. E uma coisa bem legal, eu tô a fim de dar uma aloprada em algum desses filmes, então comenta aí qual desses filmes a gente pode escolher pra poder dar uma zoada em alguns momentos aí desse filme. Bora dar risada juntos e até o próximo vídeo, valeu!